tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra está nas ondas. Boa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo. A paz de Jesus esteja com vocês. Que bom estar aqui de volta em 2021, primeiro estudo bíblico da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio desse ano. Espero que vocês tenham tido um ano novo, uma passagem de ano muito feliz, muito agradável junto à família de vocês. E hoje retornamos a esses momentos tão especiais que toda terça-feira, a partir das 19h30, pelo canal do Facebook da Basílica e pelo YouTube da Basílica, nós estaremos aqui com vocês, transmitindo palavras e esse momento tão especial para vocês da Palavra de Deus. Eu espero que possamos estar aí o ano de 2021, nesse aprendizado, nessa bênção que Deus nos concede a cada dia, de poder ouvir a palavra e, além do mais, ter o entendimento da palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu aproveito para reforçar, como sempre, né? Se você ainda não curtiu o nosso Facebook, o nosso YouTube, vai lá, curte, se inscreva. E agora nós temos o Instagram também, entra lá no Instagram da Basílica, para você ficar sempre antenado, para você ficar sempre por dentro das informações e de tudo que está acontecendo na nossa Basílica, tá bom? E se você conhece alguém que ainda não curtiu, não se inscreveu, que não conhece esse momento tão especial nosso, divulgue, vá lá, convide essa pessoa para participar, para estar conosco nesses momentos tão especiais. Eu aproveito aqui para dar boa noite para o César, que é o nosso técnico que ajuda nas transmissões. Seja muito bem-vindo, César, obrigada, que tenhamos aí um 2021 juntos. E aproveito para dar boa noite para a dona Regininha, que está aqui conosco, vai continuar com a gente esse ano, falando da palavra de Deus, né? Trazendo esse conhecimento, trazendo esse aprendizado para você e toda a sua família. Bem-vinda, dona Regininha, tudo bem com a senhora? Tudo, obrigada, Fabiana. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria mesmo a gente estar retornando nesse momento, trazendo a palavra de Deus. Nós sempre refletimos muito essa palavra que quer fazer morada na nossa vida, que quer trazer esperança, trazer confiança, que não tem tempo, um tempo de Deus que não é o nosso, mas com a presença dele na nossa vida. Nós fizemos nos programas, ou nos nossos encontros, desculpem, anteriores, nós fizemos algumas meditações. Lá desde o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, fizemos uma caminhada, chegamos até nos Evangelhos, vimos algumas coisas. Importante perceber a beleza dos Evangelhos, o que ele significa, o que é essa boa nova, significando Jesus, o próprio Deus, né? Jesus que vem revelar para a gente todo o projeto de Deus, vem nos dar a mão, ensinar como caminhar. E é
tão extraordinário o amor de Deus por nós, que Jesus, nós comemoramos o Natal, nasce de uma forma tão humilde, mas tão singela, tão cheia de significados para a nossa vida, a humildade necessária para caminhar. Esse Jesus que morre na cruz para nos salvar, derrama o seu sangue para nos garantir a entrada na vida eterna com a recepção dele, chegar ao lado de Deus. E para isso, o nosso sim. Esse Cristo, nós vimos nos programas anteriores, quando ele foi elevado novamente aos céus, lhe manda o Espírito Santo. Começa no Segundo Testamento o livro de Atos, que nós vimos um pouco também. Vimos a vinda do Espírito Santo, a força do Espírito Santo naqueles apóstolos, naqueles homens que caminharam com Jesus e que estavam com medo, mas que depois que recebem o Espírito Santo, começam todo um trabalho para que o projeto de Cristo tivesse continuidade. Então, nós vamos ver as comunidades de origem. Vimos um pouquinho também nos nossos encontros anteriores. Vimos também Paulo, o apóstolo missionário, o apóstolo que vai abrir a Igreja de Cristo para os povos não judeus, para os povos que eles chamavam gentios ou pagãos. E Paulo vai se tornar esse grande apóstolo, esse grande discípulo missionário. Então, isso tudo nós já vimos nos nossos momentos anteriores. Agora, vamos entrar um pouquinho nas cartas. O que são as cartas? Então, elas vão estar divididas em 2 grupos. Primeiro, as cartas de Paulo, que eram cartas específicas para determinada comunidade. Aí surge na nossa cabeça uma pergunta: se era específica, não é para nós? A palavra de Deus, ela atinge a humanidade. Ela é específica para aquela comunidade. E quando a gente lê, parece que é a nossa comunidade. Porque são humanos, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas tribulações da própria vida. Nem todas as cartas que na Bíblia apresenta como paulinas foram escritas por Paulo. Inclusive, a carta aos Hebreus já é comprovado que não foi ele que escreveu. Mas são, muitas delas, que têm as dúvidas atribuídas a ele, porque se não foi ele direto, foram discípulos dele. Depois, nós temos 7 cartas, que são chamadas cartas católicas ou gerais. O que é isso? Não eram para uma comunidade específica, eram para todas as comunidades. Então, essas especificamente abertas para todas as comunidades, que também chega até nós. Por isso, agradeçamos a Deus, ao Espírito Santo, tantas pessoas que acabaram escrevendo para que isso chegasse até nós. Depois das cartas,
vem o livro de Apocalipse. Então, estamos aí com o esquema do Segundo Testamento ou Novo Testamento. O livro do Apocalipse, escrito por João, e algumas pessoas têm medo desse livro. Não é isso. É o livro da esperança. É a revelação total da vitória do bem sobre o mal. Inclusive, tem um versículo que é o encerramento de tudo. Ele fala: todas as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, é o livro da esperança. Hoje, mais do que nunca, o livro que a gente gostaria de ter no nosso coração, essa esperança de um mundo novo, um mundo melhor, um mundo sem tanto sofrimento e sem tantos problemas como nós estamos vivendo. Então, hoje, nós vamos começar com uma das cartas, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esta foi a primeira carta escrita por Paulo. Ela foi escrita mais ou menos no ano 50, 51 depois de Cristo. Essa carta tem textos tão ricos, textos que nos deixam, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso e como a gente precisa aprender com o Senhor. Então, nós vamos, para começar, ouvir uma música que a Fabiana vai estar cantando para a gente, como um momento de oração. Veja a melodia, a letra, como a oração de abertura para esse nosso momento. A oração é a chave que abre o coração de Deus. A oração é a chave que abre o coração de Deus. A oração é a chave que abre o coração de Deus. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Então, fazendo desse momento, dessa meditação que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Primeiro, vamos ler o texto todo. Depois, nós vamos ler versículo por versículo e ir meditando o texto. Então, vamos começar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia
da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e é Ele que agirá. Só de ouvir, já vimos que o texto é muito bonito. É um texto que mostra bem o quanto Deus, o Espírito Santo, inspirou Paulo para falar para a comunidade, chamando a atenção da comunidade pelos valores da fé. Então, o que nós vamos refletir é justamente isso, os valores da fé. E a gente vai poder olhar para dentro de cada um de nós e pensar o que eu preciso modificar na minha vida. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Ela vem para nos orientar, para mostrar o caminho que a gente deve seguir. Nós vamos fazer a leitura orante, versículo por versículo, porque assim a gente vai poder meditar profundamente esse texto, porque ele é bonito demais. É um Deus que ama e nos traz uma mensagem muito bonita. Então, nós vamos começar ouvindo pela Fabiana só o versículo 16. Alegrai-vos sempre. O que é alegrai-vos? Muitos de nós se perguntam nesse momento, meu Deus, como que a gente pode se alegrar diante de tantos fatos, tantos acontecimentos que estão nos envolvendo? Alegrar não significa você esquecer ou ignorar as coisas à sua volta, mas é uma alegria de estar em comunhão com Deus e conseguir sentir o que o outro sente, ter misericórdia, ter um coração aberto às coisas de Deus e às coisas que envolvem a vida. Aí, esse alegrar-vos, ele estende a mão, ele passa a ser uma alegria misericordiosa, uma alegria como Jesus tinha, ele se aproximava mesmo diante das dores, mas ele conservava a sua comunhão com Deus. E é essa comunhão que é o convite que Paulo está fazendo. Porque aquela comunidade sofria muito com o Império Romano, com os impostos que pagava, com a cultura deles, que era muito diferente, com a violência. Eles sofriam muito. Mas Paulo diz para eles, alegrai-vos, Deus está com você. Vamos caminhando para uma responsabilidade de caminhar com Deus na alegria dentro do mundo que a gente está. Vamos ver agora o versículo 17. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Agora vem algumas coisas que a gente precisa chamar a atenção nossa. Chamar a minha, chamar a sua, a nossa. A vida é tão corrida que a gente começa a fazer tudo meio automaticamente. Quantos de nós, ao levantar da cama, já levanta correndo
nem sequer tem tempo ou lembra de dizer obrigado, Deus, pela noite e que o Senhor me acompanhe durante esse dia. É a vida do dia a dia que pode afastar, inclusive, a gente desse momento. Nós temos que ter momento de oração. Porque o que é a oração? Oração é quando a gente fala com Deus. A palavra de Deus, Ele fala com a gente. E Ele deixou aí, está tudo escrito, tudo prontinho para a gente ler e ouvir. Só que quem fala quer nos ouvir também. Vocês já pensaram a gente falar e o outro nem lembrar de responder? Então, a oração é um momento nosso de intimidade com Deus, de respostas para Deus. Às vezes, o nosso momento de clamor. Agora, nesse tempo de epidemia, um tempo de clamor, um tempo... Se Deus ouviu o clamor do povo no Egito, Ele ouve o nosso clamor. Mas parece que o mundo está esquecendo do poder de Deus, esquecendo até do amor de Deus. E a gente esquece até de dizer obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Então, Ele está chamando a atenção que mesmo com todos os problemas que eles estavam passando, não se esqueçam, conversem com Deus. Então, agora nós vamos ouvir o versículo 18. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Dar graças a Deus. Aqui entra duas características da nossa fé, que é bom a gente perguntar como é que anda. A nossa confiança e a nossa fidelidade. Dar graça, quer dizer, agradecer. Está ligado com a oração. A oração, às vezes, a gente faz fácil oração para pedir. Pede. Fazer oração dando graças. Graças porque nós temos força para a caminhada. Graças porque o Espírito Santo está conosco. Ele faz morada no nosso coração. Às vezes, a gente ouve o Espírito Santo, mas não quer escutar. A gente parece que a vida desse mundo que nós estamos, com muitas informações, com muitas tribulações, com muitos desvalores, nós estamos esquecendo de olhar a grandeza de Deus e dar graças a Deus. Então, Paulo, chamando a atenção da comunidade de Tessalônica, chama a nossa atenção. Como estamos dando graças a Deus pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pela vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa comunidade. Então, é um texto que quer nos pôr em comunhão, em diálogo com Deus. Vamos ouvir agora o próximo versículo, o 19 e 20. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Eu fui até procurar no dicionário uma expressão para clarear para nós esse extingais. Extingais é anular,
Não aceitar é a mesma coisa que destruir, apagar. A Bíblia fala que tem só um pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos leva a entender o projeto de Deus, nos leva a viver o projeto de amor a Deus e ao próximo. Se eu apagar o Espírito Santo da minha vida, eu não consigo ter comunhão com Deus e nem com o meu próximo, meus irmãos. É muito bom a gente viver em comunidade, em família cristã, porque a gente alimenta esse Espírito Santo na hora que a gente se olha, se cumprimenta, deseja paz. Agora, com a epidemia, dá um tchau de longe, mas isso aproxima as pessoas. O Espírito Santo une. Apagar o Espírito leva à desunião. Apagar o Espírito, em vez da fraternidade, justiça, leva à ganância, leva à injustiça, leva ao poder. E é bem o que a gente está vendo no mundo hoje. Essa injustiça, essa corrupção, essa maldade leva tantos jovens a se perderem na droga. Muitas famílias desesperadas. Vamos nos dar as mãos, orar sem cessar, dar graças a Deus e deixar que esse Espírito Santo tenha uma força muito grande nesse mundo que a gente está. E aí ele fala, não desprezeis as profecias. O que é profecia? O profeta é aquele que anuncia o projeto de Deus e denuncia os afastamentos de Deus. E quem é que faz isso na vida? O Espírito Santo. No Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, os profetas foram mortos. Por quê? Porque eles anunciavam e denunciavam um sistema de corrupção, um sistema de exploração que existia. Hoje, quem exerce a missão profética? O cristão, que ele tem que viver a palavra, anunciar a palavra. Eu não posso anunciar sem viver. É o testemunho. Eu sou fiel àquilo que Deus me determinou como viver. Vamos ver agora o versículo. Agora é o 21 ao 24, é isso? 21, não, né? É 21 e 22. 21 e 22. 21 e 22, desculpa. Discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. É examinar bem. Mais uma vez, o Espírito Santo é quem nos dá o discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Isso deve influenciar o nosso modo de agir. É uma orientação clara. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou voltar naquele pecado de pôr em dúvida, será que Deus queria assim? Ou será que não? A palavra de Deus é muito clara. E o Espírito Santo deixa muito claro o que é certo e o que é errado. Quais são os valores e os desvalores que nós estamos vivendo. Nós vemos hoje
Quantos problemas em famílias, quantos problemas no jovem. Ele sabe que não é certo. O Espírito Santo cutuca, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fica ali, mas ele ignora. Então, ele manda que sejamos atentos, examinando o que é certo e o que é errado. E nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo cochicha no nosso ouvido. Vamos ler agora os versículos 23 e 24. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos chamou. Quem vos chamou é fiel, e é Ele que agirá. Muito interessante nesse versículo é quando ele fala que Deus cuida da gente inteirinho, do espírito, da alma e do corpo. Aí vem uma pergunta, né? A alma, espírito. O espírito é a nossa comunhão com Deus. A alma é a nossa vida psicológica, emocional, é o meu sentimento. E o corpo, o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito está nesse corpo, cuidando da nossa vida, cuidando do pensamento, cuidando dessa parte emocional. Então, aí é uma coisa muito legal, quando a gente realmente confia em Deus, como Ele cuida, como Ele faz a gente caminhar em pastos verdejantes, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo em momentos que as lágrimas da alma lavam nosso rosto. Mas o Espírito está ali para enxugar essas lágrimas. Então, a dor, o sofrimento fazem parte da nossa vida, mas o Espírito está ali para nos fortalecer. E olha que lindo quando ele fala, fiel é aquele que nos chama. Deus é fiel. Nós é que precisamos exercer a fidelidade, que às vezes a gente está esquecendo tantas vezes da nossa casa, famílias cristãs, que pouco fazem oração com as crianças, com os jovens. Tem um provérbio, acho que é o capítulo 22, versículo 6, que fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando velho não desviará. Então, nós, famílias, comunidades, que estamos vendo tanta irresponsabilidade, tanto desvios na questão de valores, será que nós estamos fazendo aquela oração sem cessar, rezando, pedindo a Deus que olhe por nós? Então, nós vamos encerrando esse nosso encontro, que, na verdade, foi uma verdadeira oração. A oração que cabe aqui hoje é dizer assim, Senhor, olha por nós, ensina-nos a rezar, ensina-nos a pedir, que o Senhor nos faça fiéis à vossa palavra. Esse é o compromisso desse texto de hoje, que a gente exerça a nossa missão
profética, testemunhando e anunciando a palavra de Deus. O nosso convite hoje, nós não fizemos aquele texto de leitura orante, não. Convidamos você para pegar esse capítulo 5 e fazer na sua casa, na sua família, essa reflexão, essa oração. E até a próxima semana vamos encerrar com uma música da Fabiana, mais uma oração. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Que Ele, essa semana, cuide de você, porque Ele faz isso a todo momento. Que você possa, nesse texto de hoje, se abrir à oração, se abrir a dar graças, e que tenhamos, assim, uma semana muito abençoada, muito cheia do Espírito Santo em nossa vida. Em tudo que você for fazer, dê graças. Em tudo que você for fazer, orai sem cessar e peça a presença do Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada, cheia de muita luz, e seja a luz aonde você for. E eu espero vocês aqui, na próxima terça-feira, para mais um momento bíblico da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe. Até terça. Tua palavra é luz no meu caminho.